Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 71. Salmo 71. Eu vou ler todo este capítulo. Nós lemos: Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares. Pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou. Persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus. Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram o mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até aos céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta minha grandeza, conforta-me novamente. Eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Vamos conversar com Deus mais uma vez. Pai, tu sabes o que sente o meu coração diante desta Escritura. E eu te peço, Senhor, que por misericórdia, tu fales conosco. Fala, Senhor, ao coração de cada um aqui. Que não haja apenas benefício para o intelecto,
mas que a tua palavra chegue ao coração, ao íntimo de cada um de nós. Prende, ó Deus, a nossa atenção a ti. Tudo para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na minha vida, eu sempre admirei este salmo, mas não preguei muito sobre ele. Algumas vezes eu usei. E agora, de maneira até um tanto inesperada, eu me voltei para esta passagem e Deus sabe por quê. Como eu disse no início, nós não temos quem escreveu, mas nós sabemos quem foi o autor. Foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo levou alguém para fazer esta súplica, como nós temos aqui o título, Súplicas de um Ancião, de uma pessoa idosa. Eu vou tirar algumas expressões aqui do Salmo para a nossa meditação e edificação. E pensando no escritor, mesmo sem saber quem foi, procurei trazer isto para mim, quero que cada um receba para si, e olhando assim pensando em vários temas, eu coloquei este: vida para quem Deus é tudo. Eu achei apropriado este tema. Vida para quem Deus é tudo. Será que nós podemos nos colocar assim, bem dentro deste assunto, dizendo: Deus é tudo para mim. Deus é tudo para mim. Tenho pessoas queridas, tenho alguns recursos, mas Ele é tudo para mim. Vida para quem Deus é tudo. Acompanhemos, irmãos, eu vou citando aqui os tópicos e os versículos que usarei. A primeira coisa, dentro disto, vida para quem Deus é tudo, eu começo dizendo que a vida começa na rocha. A vida começa na rocha. Rocha e com R maiúsculo. Observem o versículo 3. Ele disse: sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. É impressionante isto aqui. Meus prezados irmãos, há vários textos na Bíblia que dão ênfase a esta verdade sobre a rocha que é Jesus. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, ele disse assim: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Ele usa a palavra pedra. Aqui no Salmo nós temos a palavra rocha, mas mostrando a mesma verdade, a mesma realidade. A vida começa na rocha. Eu gosto muito daquela expressão de
Paulo, escrevendo aos Coríntios, falando sobre a viagem do povo hebreu pelo deserto, até chegar lá em Canaã. Então Paulo disse que uma pedra ou uma rocha seguia o povo. Olha bem, 40 anos. E os irmãos estão lembrados como saía a água sempre para dessedentar aquela multidão. Mas a expressão de Paulo é impressionante, quando ele diz assim: a pedra era Cristo. A pedra era Cristo. E agora nós estamos vendo, tu és a minha rocha. Observem que ele disse aí, um pouquinho antes, no versículo 3 ainda, antes dele dizer, pois tu és a minha rocha, colocou assim, ordenaste que eu me salve. Entendamos isto. Ordenaste que eu me salve. A salvação de cada eleito não foi de forma alguma pela vontade própria da pessoa. Foi uma consumação deste plano de Deus. Ordenaste que eu me salve. Quando uma pessoa recebe Jesus Cristo como seu Salvador, está simplesmente obedecendo esta ordem, ordenaste que eu me salve. Não foi pela vontade humana, ninguém quer nada com Deus. O ser humano não quer dar confiança ao seu Criador. E eu estou tirando daqui, meus irmãos, esta verdade. A vida começa na rocha. Estão lembrados daquela palavra de Jesus das duas construções? Uma foi feita sobre a areia, a outra foi feita sobre a rocha. Não é maravilhoso isto? Aquela que foi feita sobre a areia, veio a chuva, forte vento, acabou com tudo, deu em nada. Aquela que foi construída sobre a rocha, resistiu todas as situações. A vida começa na rocha. O Senhor Jesus Cristo é essa rocha. Não há vida sem a rocha. Há existência, vida não. Há existência. As pessoas, na sua maioria, estão existindo, não estão vivendo. A vida começa na rocha. É isto que nós aprendemos nas Escrituras. A segunda coisa, meus irmãos, é esta. O cristão verdadeiro, ou a cristã verdadeira, deve ser realista. Pessoa realista. Observem o versículo 9. Ele diz assim: não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares. Eu fiquei pensando nisto. Olha o realismo neste coração que tem vida na rocha. Não vive fantasia, não vive ilusões. Quando ele disse, não me rejeites na minha velhice, ele está dizendo da sua necessidade de Deus. Porque podem observar que tem gente que parece que nunca vai precisar de Deus. Nunca vai ficar velho. Se você não quiser ficar velho, tem que morrer antes, né? Que é um curso natural. E ele ainda continua, quando me faltarem as forças. Olha o realismo aqui. Ele está como que dizendo, as minhas forças não são permanentes. Elas vão se diminuírem. Elas vão se diminuir. Elas se diminuirão.
as forças, o entusiasmo. Quantas coisas já estamos percebendo na nossa vida, no nosso físico. Quantas mudanças já estão acontecendo. E meus irmãos, eu quando coloco aqui que esse cristão, ele precisa ser uma pessoa da realidade, e não das fantasias, das utopias. Ele precisa encarar tudo de maneira real. Quando o salmista disse assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, então ele estava dizendo que existe esse vale. Ontem eu estava ouvindo, não sei se os irmãos assistiram, uma entrevista com um bispo da Igreja Católica Apostólica Romana, e eu gostei de muita coisa que ele falou, muita coisa. Foi entrevistado no Roda Viva da Cultura ontem à noite. E uma das coisas que ele disse é que para muitos hoje, Deus parece dono de uma concessionária de carros. Achei interessante isso. Deus parece dono de concessionária, porque estão pedindo carro cada vez mais sofisticado. Deus parece dono de rede de supermercado. E foi mostrando isto por causa de atitudes de tantas pessoas por aí. Eu achei muito sábia a palavra dele, muito sábia. E meus irmãos, quando eu vou meditando aqui neste salmo, ele vai nos mostrando a realidade dos homens ímpios, dos homens que planejam o mal para o seu próximo, para o seu semelhante. Ele fala a respeito de mentiras. Então nós precisamos viver neste mundo com estas tristes realidades. Não somente quanto ao nosso corpo, que no mesmo momento em que está bom, vem uma crise de saúde, e assim tantas outras crises familiares, profissionais, de relacionamentos. Precisamos ver estas realidades e não viver como se aqui não houvesse nada disto. Eu hoje estava meditando e não precisam abrir, o texto é muito conhecido, mas eu quero ler. Quando o Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, muitas vezes a figueira da nossa vida não floresce, não aparece flor. O produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento. Quantas vezes na nossa vida há falta de mantimento? As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Eu estou mostrando isso aqui, não especificamente sobre agricultura ou sobre pecuária, não. Eu estou trazendo isso para a minha vida, das necessidades que nós enfrentamos. Nos currais não haja gado. Quantas vezes não há mais gado nos nossos currais? E ele diz, todavia eu me alegro no Senhor. Senhor Deus é a minha fortaleza. Observaram os irmãos que os servos de Deus, cujos nomes e histórias estão neste livro sagrado, eles não viveram de ilusões, de fantasias, eles viveram a realidade. Quando Salomão disse assim, lembra-te do teu Criador, antes que venham os maus dias. Então aqui neste mundo, maus dias são realidades. Nós temos que colocar isso na nossa cabeça, porque senão não aguentaremos.
quando as pessoas vivem a realidade deste planeta, as decepções não o levam à prostração. Não é que vamos no nosso dia a dia viver como pessoas pessimistas. Não, não é isto, mas realistas. Realistas. E neste realismo, tanto vem coisas boas como coisas ruins. Tanto vem saúde como doença. Tanto vem fartura como escassez. Tanto vem alegrias como tristezas. É isto que eu estou focando aqui. O cristão precisa ser realista. Eu sei que houve épocas na minha vida, não vieram falar para mim, mas eu soube que pessoas disseram: pastor, parece que é frio. Parece que ele não tem sentimento. Eu tento viver a realidade. Eu não acho que isto seja sinônimo de frieza. Eu tento viver a realidade. Mas há um outro aspecto aqui, o terceiro. Deus deve ser louvado apesar das circunstâncias. Ah, meus irmãos, isto aqui me fala muito também. Deus deve ser louvado apesar das circunstâncias. Vejam o versículo 6. Diz assim: em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Versículo 14. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Estão vendo, meus irmãos? Ele estava se envelhecendo, ele estava tendo os problemas mais sérios com o seu semelhante, mas não perdeu de vista o seu alvo de louvar, de adorar, de bendizer, de engrandecer o nome do Senhor. Eu gosto muito de lembrar Jó, naquela situação tão difícil. Eu duvido que alguém aqui tenha sofrido ou esteja sofrendo como Jó sofreu. Duvido, eu não posso acreditar. E aquele homem, com toda aquela dor física, dor moral, dor emocional, dor social, com todo aquele sofrimento, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E o apóstolo Paulo também não foi, com ele não foi diferente. Ele sofrendo, ele disse assim: estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou sofrendo. Ele não disse eu sofri, ele disse estou sofrendo. Era um ato contínuo. Estou sofrendo, mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei em quem tenho crido. Estas coisas, meus irmãos, vão nos mostrando que ninguém tem razão, nenhum cristão tem razão para se revoltar contra Deus. Não tem. Por mais que soframos, por mais que as coisas aconteçam nos surpreendendo de maneira negativa, nós devemos louvar ao Senhor. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. E em quarto lugar, a realidade mais gloriosa da vida de uma pessoa. Observem isto. A realidade mais gloriosa da vida de uma pessoa. Vejam o versículo 12. Não te ausentes de mim, ó Deus. Deus meu, apressa-te em socorrer. A realidade mais gloriosa na vida de uma pessoa que está nessa rocha é reconhecer a presença de Deus. Não te ausentes de mim. Eu não posso ficar sem esta convicção de que o Senhor está presente.
Eu não posso admitir que tu me deixes, que tu te ausentes de mim. Não posso. Posso perder tudo e todos, mas não posso perder o Senhor. Não posso perder o Senhor. Meus irmãos, isto é glorioso para o nosso coração. Aquele cântico bem conhecido, um cântico avulso: Senhor, eu quero sentir a tua presença no meu coração. Quero sentir. Não te ausentes de mim. Há poucos dias eu disse para uma pessoa, eu disse: você várias vezes orou a Deus, dizendo: Deus, não desistas de mim. Não desistas de mim. Eu ouvi essa oração dele muitas vezes. Não desistas de mim. Eu disse para essa pessoa: Deus não desiste de você e saiba que eu também não. Eu não desisto de você. Com toda ingratidão no coração, todo esfriamento na vida cristã, eu disse: Deus não desiste. Ele não desiste. Este foi o grande pedido que o salmista fez: não te ausentes de mim. Mas eu termino, meus irmãos, com uma quinta verdade. Nós temos aí no versículo 20, a glória da ressurreição. Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Olhem bem, tu me tirarás dos abismos da terra. Quantos queridos nossos já nos deixaram e seus corpos foram para os abismos da terra? Quantos? Quanta saudade temos de pessoas amadas. Se Cristo não voltar antes, nós também iremos para os abismos da terra. Voltaremos ao pó. Mas é impressionante esta palavra do salmista: me tirarás. Olha a certeza: me tirarás dos abismos da terra. A garantia disto é a ressurreição de Jesus Cristo. Foi o que aconteceu num domingo como este que estamos vivendo hoje. A certeza disto. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. As primícias. Quantos já estão dormindo? Morreram. Dormir aqui é sinônimo de morte. Quantos? E quantos estão morrendo neste momento, enquanto estamos realizando este culto? Tem muita gente partindo para a eternidade. Os corpos vão descer aos abismos. O Senhor Jesus Cristo se tornou as primícias. Ele levantou-se do túmulo, está vivo, nos dizendo que nós também seremos levantados do túmulo. Ele nos ressuscitará. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Paulo, ainda escrevendo aos Coríntios, ele disse: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A minha esperança não se limita apenas a esta vida. Enquanto estou aqui nestas dezenas de anos, eu estou confiante nele, dependendo dele, amando-o, mas depois que eu sair, continuarei aguardando, porque ele nos tirará dos abismos da terra.
Meus prezados irmãos, vida para quem Deus é tudo. A vida começa na rocha. O cristão deve ser realista. Pare de ficar enfeitando a vida. Sejamos realistas. Deus deve ser louvado e exaltado apesar das circunstâncias. A mais gloriosa realidade de uma pessoa, na vida de uma pessoa, é esta presença de Deus. Não te ausentes de mim. E a glória da ressurreição. Assim como Ele ressuscitou, Ele nos ressuscitará para uma nova vida e uma vida sem fim, pelos séculos dos séculos. Amém.